Pessoal, muitíssimo obrigada por participar. A ideia desse papo é apresentar um pouco o que a gente está fazendo, então trazer também o que todo mundo foi preenchendo no formulário, por que a gente priorizou esse conteúdo. A gente vai começar aqui com os nossos casos de uso, porque é o que a gente está fazendo. Então, a ideia aqui, o objetivo é a gente falar de Claude como sistema, para a gente pensar de fato em como transformar essa ferramenta, que acho que a maior parte das pessoas que está aqui já está vendo na prática ali o incrível potencial que ela tem, então como que a gente, de fato, usa isso no dia a dia. Então, para quem não me conhece, uma rápida apresentação, porque o papo não é sobre mim, mas só para todo mundo estar na mesma página. Eu venho da publicidade, depois fui para a startup, o bichinho da startup, da scale-up, de rápido crescimento me mordeu e desde então não consigo mais me desvincular dele. Então, sou fanática por growth, nos últimos 4 anos venho trabalhando com inteligência artificial. Então, hoje eu olho muito para outras empresas a nível de ser mentor, advisor, mas a gente também aqui dentro da Enablers acaba ajudando bastante as operações, principalmente de growth, olhando ali para marketing e para a parte de retenção de receita, né? Como que a gente consegue transformar essas operações em AI first? Então, já passei aí por diferentes perfis de empresa, modelos de negócio. Recentemente comecei a ser professora na pós de AI também da Terra, então está sendo uma parceria bem legal com eles. Mas esse é um overview aí do né, do que eu tenho de trajetória e por que eu achei importante puxar esse papo. Aí eu queria até puxar a Bru também, porque ela vai trazer o caso, né, um dos casos que a gente tem aqui de inteligência de receita. Então, Bru, por favor, dá um overview aí de quem é você, porque não sei se o pessoal te conhece, aí é legal todo mundo já conectar também a carinha ao histórico. Oi, pessoal, boa noite. Acho que a maioria não deve me conhecer. Em geral, eu só apareço para dar anúncios na comunidade, então, se vocês souberem, sabem só meu nome, né? Bom, eu trabalho com operações de receita como um todo desde 2015, mas eu sou engenheira de formação. Dentro desse caminho de revenue como um todo, eu já atuei como SDR, BDR, como AE, e aí tudo isso estando na frente lá, né, atuando com a ponta, de fato, e eu acho que integrado ali com tudo que eu aprendi na faculdade sobre a visão sistêmica, raciocínio lógico. Trabalhei em várias empresas de ramos e tamanhos diferentes também. Tem aqui algumas logos que eu carrego no meu currículo. Eu acho que toda essa combinação, aí, estratégia, operação, mão na massa, fez com que eu tivesse bagagem suficiente para estar tocando aí a parte de go-to-market e revenue aqui na Enablers. Pessoal, só para vocês terem contexto de quem que está aqui, né? Vocês conhecerem aí o pessoal que está participando desse papo hoje. Essa é o overview que a gente tem. Então, tem uma boa parte da galera que está usando no dia a dia, mas de forma muito manual, então ainda falta essa parte de visão sistêmica. Tem algumas pessoas que já estão automatizando alguns processos com AI, mas ainda de forma um pouco mais fragmentada. A gente olhou ali um pouco mais a fundo, né, as descrições. Então, eu consigo automatizar determinada etapa, mas depois disso eu ainda faço um bom trabalho manual. Tem algumas pessoas que estão aprendendo ainda, ou usando mais a versão chat ali, a gente vai falar disso, e tem quem ainda nunca nem acessou a ferramenta. Então, a ideia do papo aqui é a gente não ser tão básico, mas também não entrar muito no avançado, e sim trazer um pouco de uma mescla dessas duas coisas para todo mundo conseguir acompanhar e contribuir também depois quando a gente for ter a parte de troca de ideia e dúvidas e tudo mais. E aí, o que vocês comentaram que vocês queriam ver? Marketing e mídia paga, automação de processos, falar de skills, de produtividade, muito case prático, claro, né? Porque acho que agora entra o momento ali em que a gente começa a separar quem é a galera que fala no LinkedIn que faz e realmente quem está fazendo, e acho que é um momento bem importante, assim, da gente entender o que é hype. Muita gente também falou de análise de dados, e também teve uma boa parte, principalmente da descrição ali, para falar de fundamentos. Então, é por isso que a gente vai trazer esse conteúdo de forma tentando abraçar ali, tentando alcançar um pouco, né, de cada um desses pontos. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é uma reflexão, né, então, para a gente começar. Por que algumas pessoas, né, algumas empresas, alguns times estão usando o Claude, principalmente, e olhando muito para a velocidade? Então, antes eu conseguia produzir um post de blog, agora eu consigo produzir 40.
e porque outras estão começando a tomar melhores decisões. Então, faz sentido produzir 40 posts de blog? Está amarrado dentro de uma estratégia? O que esse ganho de velocidade, de fato, está dizendo sobre a direção que eu estou indo, a força que eu estou colocando dentro dessa máquina, seja de geração de receita nova ou até a retenção da receita que já está dentro de casa. Então, esse é assim, é o início do nosso papo. Vocês vão ver que eu vou falar muito mais sobre modelo mental e depois a gente vai traduzir isso em ferramenta, do que só focar na ferramenta. Porque acho que ferramenta, vídeo no YouTube já ia resolver o desafio, assim, né? Para quem é mais autodidata e tudo mais. Agora, entender o modelo mental e como criar esse sistema de fato é o que a gente viu que poderia agregar mais aqui para o papo. Então, basicamente, o que a gente tem visto é que a maioria das pessoas usa o Claude de forma muito isolada. Então, vai lá no chat, joga um prompt, tem uma resposta, acabou. Aí vai lá no chat, joga outro prompt, tem outra resposta, acabou. E é isso para, eu quero ter um insight de post na rede social, eu quero que você analise esse dado, eu quero que você me ajude a programar tal conteúdo, ou planejar, no caso. E aí tem esses processos fragmentados e eles não estão interconectados. E aí que está, acho que, a maior perda da eficiência no processo como um todo. Então, aqui a gente vai falar muito sobre criação de sistema, modelo mental sistêmico, por isso que eu até falei para a Bru ali se apresentar, ela traz muito isso da engenharia, justamente para a gente olhar como um todo ali e conectar todas essas pontas. Aí eu quis trazer uma analogia aqui, que eu gosto de usar duas analogias, essa do head de marketing e do estagiário superdotado. Quem já participou de outros papos comigo sabe que eu sempre falo. Do head de marketing é basicamente, se você contratar amanhã a melhor pessoa para liderar o time de marketing do Brasil, do mundo, enfim, você acha que vai dar resultado no primeiro dia? Todo mundo sabe que não. Por mais que a pessoa seja super sênior, já fez inúmeros cases na carreira, a gente sabe que falta contexto de negócio dos clientes, falta histórico, a linguagem da empresa, falta tudo. Então, é muito talentoso, maravilha, mas ainda precisa aprofundar em contexto. Então, o talento pode estar pronto, mas falta o contexto. Aqui a mesma lógica se aplica ao Claude. Tipo, não tem nenhuma diferença em relação a como a gente funciona para como o modelo mental ali que a gente tem que aplicar na inteligência artificial também funciona. A outra analogia que eu costumo falar é do estagiário superdotado, né? Então, basicamente, lembra que a AI é um estagiário superdotado. Aprende muito rápido, sabe muito, pode aprofundar, autodidata ali, mas assim, não tem as manhas. E é a gente que tem as manhas, esse contexto, esse histórico. Tem muito cenário, inclusive, às vezes a gente vai implementar AI em algumas operações, principalmente de empresas mais tradicionais, a gente vê, putz, fulano não pode sair de férias porque toda a base de conhecimento está na cabeça da pessoa tal. Então, aqui vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre como transferir essa base de conhecimento para a AI, principalmente olhando para o Claude, para criar esse sistema, mas não numa perspectiva de substituir a pessoa, porque é aquilo. Ele tem a velocidade, tem a força, mas a gente precisa garantir que a direção está alinhada e, principalmente, precisa ter as manhas que, né, só um profissional ali com mais histórico e vivência do dia a dia vai conseguir complementar. O modelo mental principal que eu quero que todo mundo registre, quem já participou sabe que eu sempre trago principalmente quem participou das outras turmas do AI Stack, eu sempre trago essa pirâmide, porque eu falo, gente, lembra disso aqui, qualquer coisa que vocês forem fazer com AI, lembra dessa imagem aqui, por favor, porque é assim, a base é a estratégia. Muita gente me manda mensagem lá na comunidade, ou às vezes eu estou dando alguma aula, você recomenda qual ferramenta para geração de receita? Tá, mas onde que está o seu gargalo, qual que é o seu go-to-market, né, a estratégia, qual que é o seu modelo de negócio, porque se a gente está falando de um e-commerce, a estratégia é uma, se a gente está falando de um SaaS que fatura, né, que tem um ICP ali com contratos de 120 mil reais por mês, a gente está falando de outra. E aí, por quê, né? Justamente porque os processos são completamente diferentes, então, todo mundo aqui de marketing, não vou ficar entrando em estratégia de marketing, mas é basicamente aquilo. Se a gente está falando de ticket médio, e de modelo de negócio, quem é nossa persona, os processos mudam completamente. Vai do preciso encher essa pessoa de comunicação versus eu preciso fazer um ABM, um evento, levar para tomar um vinho, aquela coisa. E isso, naturalmente, muda a ferramenta que você vai utilizar. E, basicamente, o que a gente precisa garantir que tem de camada nessa operação? Eu estou trazendo isso como uma introdução dos cases que a gente vai apresentar depois. Então, precisa ter o que a gente falou, né, de negócio, de produto, tem que ter essa visão de cliente, métricas, histórico, o que já rolou de campanha, que foi bom, que não foi, quais foram as decisões. Então, eu estava até essa semana, não sei se a Leandra está por aí, mas a gente estava conversando que a gente está fazendo a implementação de AI lá,
E eu falei, beleza, vamos seguir por esse caminho, subir todos os documentos. Ela falou, Su, mas o CEO mandou mudou um pouco o direcionamento. Eu falei, tá, então isso tem que entrar lá. Porque a gente precisa garantir que isso tudo está muito atualizado, porque é um organismo vivo. Então, basicamente, ele funciona, quando a gente fala de sistema, é essa base de conhecimento, essas instruções, a memória e as ferramentas. Aqui entra o que difere lá naquele primeiro gráfico que eu mostrei de quem está participando aqui, que é, eu uso mais como chat. Se você usa como chat, muito provavelmente você imputa o conhecimento na hora que você está interagindo ali. Então, quero fazer uma campanha assim, assim, assado, atue como um diretor de marketing com tantos anos de experiência, e toda vez que você vai falar com essa, né, você vai fazer essa interação, você precisa retomar o conhecimento, pedir novamente as instruções, e aí você não tem essa continuidade, digamos assim. Então, aqui a gente vai falar muito sobre como construir isso dentro do universo ali do ambiente Cloud. Conhecimento nada mais é do que trazer a ICP, posicionamento, produto, tudo que a gente usa de fato, o que a gente construiu em termos de histórico ali, porque é isso que vai direcionar a assertividade. Instruções. Eu nunca chego para o Claude já com uma ideia de solução. É aquela mentalidade de produto, assim, de discovery mesmo. Eu falo para ele, o cenário é esse. Quais são as 5 hipóteses do porquê que isso está acontecendo? Porque senão a gente enviesa. A gente já chega falando, eu pensei nisso, tá certo. Às vezes ele vai lá e já vai pelo caminho mais simples, dependendo do prompt que você gera ali. Então, sempre questiona hipótese, tenta conectar esses dados, trazer outros. Então, no caso de marketing, a gente sofre muito com a questão do, eu sou responsável por MQL, por receita, mas espera, receita também tem vendas, quando tem site sales e tudo mais, fica aquela treta infinita. Então, por que você não traz a visão total ali do funil, dentro do contexto, para ele entender o que ele tem que conectar entre as áreas para trazer cada vez mais um diagnóstico assertivo? Impacto financeiro. Então, às vezes, você está num cenário ali com um orçamento um pouco mais folgado, digamos assim, para você testar coisas, tem um tipo de posicionamento que ele vai devolver para você. Agora, se você está num momento de preciso economizar, preciso gerar receita, mudou completamente o cenário, isso tem que estar aqui incluído também. E aí, com isso, você consegue evitar algumas conclusões precipitadas. A gente já viu cenários também, vou dando alguns exemplos aqui do que eu tenho visto no dia a dia, né? Eu vi cenário de cliente nosso, assim, no começo, que eles estavam focando em um ICP porque os dados pareciam dizer isso. Era a conclusão mais lógica. Só que quando a gente conectou todas as métricas ao longo da jornada, até o churn, até a questão de tickets no suporte, a gente percebeu que era um público completamente diferente. Isso acabou impactando em toda a parte de posicionamento, canais e tudo mais. Parte de memória, então, trazer tudo isso e garantir que essa memória esteja ativa para você não ter que ficar toda vez gastando mais token para conseguir gerar o output que você precisa. E trazer tudo, né, tudo que vocês têm, assim, para quem trabalha com growth, tem muita cultura de experimentação, já sabe o que deu certo, o que não deu, e até mesmo trucar no sentido de, em julho do ano passado eu fiz isso aqui, não deu certo. Quais são as hipóteses? Julho do ano passado teve alguma questão? Teve Copa, teve... E aí vai entendendo se teve alguma coisa sazonal, por exemplo, que pode ter impactado e você precisa testar de novo, ou não. Realmente ali não tem nenhum tipo de impacto extra. Então, assim, é um pouco disso e ferramentas. Aí agora eu começo a parar de ir para a teoria e falar um pouco mais na prática. Basicamente, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo do que a gente conecta em uma das nossas frentes ao Claude. Então, por exemplo, aqui como CRM a gente usa o HubSpot, para meio de comunicação a gente usa o Slack, para organização interna a gente usa o Notion, aí tem GA4, que é clássico, quem faz mídia paga, tem o Google Ads, Meta Ads. A gente tem alguns fluxos no N8N que retroalimentam o Claude ou usam o Claude como LLM para fazer algumas análises. Então, a gente, antes, tinha alguns fluxos que a gente rodava 100% no N8N, aí a gente migrou 100% para o Claude, aí o custo foi lá em cima. Opa, pera, vamos deixar o N8N filtrar, organizar esses dados. A gente usa só a parte de inteligência da análise do dado já mais redonda e depois a gente volta para o N8N ali. E também tem cenários em que a gente cospe isso numa interface no Lovable. Então, tem vários clientes que vêm com, tem um cenário muito específico aqui que eu preciso criar um painel gerencial que conecte com... Mandei uma mensagem de WhatsApp com um código específico, que é um cupom de aquisição, mas eu sei que tem uma galera que sai dessa mensagem e não clica, ou seja, não tem rastreamento de UTM, last click,
e uso o cupom. Como que eu integro essas coisas para saber se esse disparo foi bom ou não foi? E aí, então, é esse tipo de integração que quando você cria um sistema, você consegue ter um painel gerencial, dando exemplo do Lovable aqui, integrar esses canais desde que tenha essa camada de contexto, memória, né? E toda a estratégia por trás ali com as instruções. Aí, falando de caso real, aqui, basicamente, foi a nossa forma de conectar a nossa inteligência de mídia paga. Então, a gente começou trabalhando com alguns clientes para fazer gestão de mídia paga. Hoje não é o nosso core, assim, não é o nosso foco, mas aqui eu trouxe porque foi um processo bem interessante. À esquerda, vocês estão vendo um mapeamento de um processo que a minha especialista de performance na época fazia para entender o que a gente precisava otimizar de campanha, subir de campanha nova. E, basicamente, na época, mídia paga era responsável por 60% da receita da empresa, então era um canal extremamente estratégico. A gente estava com a meta de diminuir, focar mais em branding, enfim, outros desafios. Mas eu precisava que esse canal fosse o mais otimizado possível. Então, comecei esse mapeamento. Dado que esse canal é estratégico e hoje eu tenho um gargalo de execução, o que está sendo feito em termos de input, que é aquilo que a gente falou de contexto, conhecimento, o que é processamento, então quais são o processo de raciocínio que ela aplica no dia a dia para entender o que ela tem que fazer, qual campanha desligar, qual não desligar. Aqui está pequenininho, mas basicamente dentro de cada post tem um verbo, um responsável e uma plataforma. Então, eu tinha LinkedIn Ads, então eu acesso a plataforma do LinkedIn Ads, baixo a planilha, vejo, organizo os dados, aí eu cruzo com o Meta Ads, eu cruzo com a planilha financeira, aquela coisa toda. E aí eu vi que na época a gente estava gastando ali 10 horas por semana. Depois eu falei, não é possível 10 horas por semana, esse processo está muito tempo para coletar e analisar dado, tipo, está muito grande. Aí até falei com a Amanda, falei com o pessoal, mulheres de growth, muita gente me ajudou, que eu falei, gente, como que vocês fazem? Bem pesquisa de job to be done, assim. Como que vocês fazem gestão de mídia paga? E aí eu comecei a ver um padrão. Depois de falar com 40 pessoas, a média era 10 horas por semana mesmo. Aí a gente começou a pensar, vamos então entender como criar um sistema que vai reduzir essas horas para que a pessoa que é especialista nisso consiga olhar mais para mercado, concorrente, posicionamento, o que está gerando de receita, e não olhe só para CPC, CPL, impressões. Isso sim, mas também tenha mais inteligência na execução. E aí, basicamente, o que a gente fez foi, vamos conectar, então, o Meta com o Analytics, com o Google Ads, para garantir que o tracking aqui está redondo. Então, o Meta vai dizer que um monte de conversão ali foi dele, o Google vai falar que foi dele, a Analytics vai trazer um dado e CRM vai estar outro. Então, como que a gente organiza esse tracking e traz essa inteligência dentro de um sistema no Cloud, para daí ter diagnóstico por campanha, as hipóteses de cada campanha e quais são as ações necessárias. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um sistema que todo dia às 9, até peguei um print de hoje, hoje às 9h01 já rodou. Ele manda lá, e aí se vocês olharem, ele pega todas as campanhas que a gente tem, de todas as contas que a gente cuida, por exemplo, ele cria uma página no Notion com qual que é o relatório, e aí ele traz o que precisa ser feito hoje, o que precisa ser feito essa semana e o que pode ser feito nos próximos 15 dias, por exemplo. E ele joga no Slack, gente, está pronto, o resumo é esse, atenção máxima para essa conta aqui, ou porque o custo subiu mais do que um delta que estava sendo esperado, ou porque uma campanha ficou, tá 2, 3 dias sem converter, revisa, ou enfim, subiu lá aquela IMAX, colocou lá gratuito como uma das palavras-chave, não tem nada de gratuito nesse processo. Então, assim, isso foi gerando um nível de inteligência que hoje, as 10 horas por semana, basicamente, a Mislene, que é minha sócia e hoje cuida de operações, ela abre o Slack, já tem lá o link no Notion, então ele posta lá no nossa página do Notion de operações e ela já tem por cliente o que precisa ser executado. E para fazer esse fluxo, nada mais foi do que contexto de cada cliente, a meta de cada cliente, qual que é o custo de aquisição ideal para cada cliente, qual é o modelo de negócio, tudo aquilo que a gente passou, persona, mercado, concorrente, tudo. A gente sobe isso como uma inteligência e aí começa a criar daí com a nossa metodologia, que é basicamente o que a gente tinha ali de processo, que eu já tinha mapeado e sabia que estava certo, mas eu só precisava ganhar eficiência. Então, esse é um primeiro caso. Um segundo caso eu trouxe aqui de um outro cliente que a gente conectou skills de CRM. Então, ali dentro das instruções, na hora que eu vou fazer uma conversa, então pensa, ele já tem todo o contexto do negócio do cliente, ele já sabe tudo que tem de histórico, o que a gente já testou, a gente fez lá o disparo de WhatsApp e deu tanto,
a gente testou uma promoção do não sei o que lá, no caso de e-commerce, né, que tem muito CRM ali para diferentes perfis e tudo mais. Então, aqui, basicamente, o que eu fiz foi, além de todo esse conhecimento, eu criei algumas skills. Então, pegando o contexto do cliente, eu tenho a skill que é um analista de CRM, eu tenho uma skill que é fazer o mapeamento de Service Blueprint, porque a gente queria incluir nas regras o que tem de compra. Então, por exemplo, o Cairo comprou o produto, vai chegar lá um WhatsApp de compra realizada. Tá, deixa eu entender, então, o que eu tenho em termos de dados que eu posso utilizar para transformar isso em comunicação para cada vez mais o Cairo ficar menos ansioso com o que ele comprou, sentir uma experiência mais tranquila e querer comprar de novo. A gente trouxe, então, um designer editorial, que ele já tem lá toda a parte de branding da marca, como a gente se comunica, quais são os canais, se usa vídeo, se é imagem, se usa cupom, se não usa. O copywriter, naturalmente. O guardião de tom de voz, né? Um arquiteto de estratégia de CRM, então, com base no que teve de resultado, ele reorganiza ali a estratégia. De fato, construtor da jornada, então, se o meu objetivo nesse mês é aumentar a frequência de pedidos, por exemplo, eu tenho que entender qual que vai ser essa jornada que eu estimule através de comunicações e canais certos para conseguir aumentar a frequência. Não, eu quero cada vez mais a Nayara comprando produtos mais caros. Então, qual que vai ser essa jornada em que ela comprou um produto e eu entendo quais outros produtos eu vou colocar ali no meio. Então, vocês viram, ali no primeiro exemplo foi mais de serviço, aqui a gente está falando um exemplo mais de... Ali é serviço e SaaS, a gente tem os dois cenários. Aqui é mais, por exemplo, e-commerce. E a mesma coisa um especialista em segmentação. Então, a gente começa a entender, quais são as categorias que mais estão correlacionadas? E aí, tudo isso tem que estar conectado a uma base de dados. E aí, até coloquei uma seta aqui conectando as duas frentes, porque... Ali no outro, eu mostrei um exemplo de como que a gente faz o fluxo automatizado. Aqui eu estou dando um exemplo de skills. E aqui são os conectores. Então, a gente tem o Canva conectado, tem Gmail, tem Google Drive, o HubSpot, no nosso caso, que é um pouco do que a Bru vai falar. Tem integração com GitHub, tem Lovable. Então, tem cenário que é o que eu comentei. Criou a interface. A gente está com o sistema rodando. Viu que gerou venda, bateu lá no RD State. Volta e atualiza na interface, porque daí eu tenho lá o painel gerencial entendendo o que entrou de lead, o que virou já MQL, o que virou SQL e o que está em potencial de fechamento. Aí a gente conecta com várias outras ferramentas, porque aqui a gente tem vários casos de uso, né? Então tem o Miro, o Notion que eu comentei e tudo mais. Esse é um overview, pessoal. Estou tentando passar rápido para dar tempo da gente passar por tudo e depois quero ouvir outros casos de uso também. Bru, quer comentar da parte de inteligência de receita? Que eu vi que tem bastante líder aqui, vai ser legal de trazer mais a frente. Boa. Isso dá tempo de você tomar uma água, Su. Eu acho que faltou a última logo ali, mas não tem problema, eu falo sobre isso. Eu trouxe aqui um case que é o que eu mais uso aqui na Enablers, pelo menos uma vez por mês, que é quando a gente faz a nossa review mensal, para entender como foi o mês, enfim, e traçar estratégias para o mês seguinte. A ideia aqui é que eu não passe mais uma tarde inteira extraindo base do HubSpot, analisando, porque no fim das contas eu vou analisar com o Claude, né? Mas extrair essa base do HubSpot, entender quais as verticais eu tenho que olhar, enfim, toda a parte da estratégia é onde vai tomar o tempo de fato, né? Para que isso tome menos tempo e eu consiga olhar mais para a estratégia, eu fiz a conexão do HubSpot e depois com o Claude, com o Drive e depois com o Slack. E a ideia aqui é que ele consiga puxar todos os dados automaticamente do HubSpot, e aí, de acordo com o prompt e com a análise que eu estou fazendo naquele momento, ele puxa um dado específico, então o pipeline que eu quero, ou os deals, ou os contatos, ou as listas, percentual de conversão, os valores de cada negócio, quanto tempo está parado em cada etapa e tudo mais. Ele vai cruzar esses dados e apontar possíveis causas ali do porquê que aquele deal está naquela etapa por tanto tempo. Depois vem uma fase que é o fluxo que eu fiz, né? Uma fase de validação dessa hipótese, que aí entra a minha análise crítica, então entender o que ele está me trazendo, entender se está fazendo sentido para o meu momento, e depois eu valido isso e sigo para a parte de sugestão de estratégia. Essa parte de sugestão de estratégia é essencial, porque aqui, se eu estou num mês crítico, por exemplo, é onde eu vou abrir a minha mente para ventilar ideias, né, para oxigenar ideias. Então, continuar fazendo a mesma coisa provavelmente não vai dar certo. Eu inseri esses dois últimos tópicos aqui porque eu acho que facilitou muito a minha vida em relação a entregas.
Suzana me cobrava bastante aqui internamente de fazer comunicações internas. Então, faço bastante coisas, análises, vendo para o pessoal de fora, mas a hora que chega dentro do Slack ali, eu não comunicava o que eu estava fazendo. Então, eu fiz um fluxo aqui que automaticamente o Claude fazia essa análise. Quando eu validava, ele já subia um documento automaticamente ali no Drive, e esse status, ele atualizava no canal do Slack. Então, ele sempre estava atualizando o time de onde eu estava em cada etapa dessa análise, e anexo ele deixava ali o link da pasta do Drive, do Doc, do PPT, enfim, com essas análises, né? Então, tem acho que umas 2 semanas que eu postei o fluxo que eu faço aqui, e basicamente em fevereiro, se eu não me engano, a gente teve uma queda de 20% no crescimento mês a mês. Com essa análise que eu uso aqui com o Claude, ele trouxe para mim o número de negócios que estava parado na etapa de proposta, que era o número mais alarmante naquele mês, o tempo médio entre a qualificação e envio da proposta, que estava subindo. E com esse diagnóstico, daí eu comecei a olhar para o plano de março. Com isso, em março, a gente teve um crescimento de 20%, então o que a gente estava de 20% negativo, a gente cresceu 20%, acho que dá para considerar isso 40% de crescimento. E aí, em julho, a gente chegou no patamar histórico da empresa. A gente está no dia 15 e a gente já está no melhor mês da empresa. Então, além de automatizar para ganhar tempo, é poder oxigenar as ideias que você já está fazendo e já estão funcionando, né? Acho que é um pouco disso, Su. Eu acho que vale até complementar, Bru, que para mim teve assim 2 coisas que mais gerou valor nesse processo. A parte de ganho de tempo, sim, ainda mais pensando em essas reuniões de OKR e tudo mais, né, de coleta do dado, análise, isso foi um grande ganho de tempo, mas principalmente a gente usa inclusive a Elephant aqui, né, para transcrição e atualização das deals. Então, não veio só uma análise de tem tantos deals parados no pipe, tem tantos deals parados nessa etapa no pipe, e com esse padrão, tá aí a grande beleza de conectar diferentes ferramentas. Bru, tem mais algum ponto aqui dessa parte de inteligência de receita que você quer complementar? Não, Su, era isso mesmo. Tinha um ponto sobre a análise do histórico do deal, que era o que você falou da Elephant, mas acho que o que eu falar aqui vai ser chovendo molhado. Boa. Bom, é basicamente isso, então, pessoal, olhar por essa lógica, então, de sistema. Vocês podem começar criando um projeto, aquela evolução que eu mostrei lá do fluxo de mídia paga. Primeiro a gente começou com um projeto, depois a gente evoluiu para algo mais como uma rotina ali dentro do Claude Code. Mas se vocês constroem um projeto, já super funciona. Então, aquele exemplo que eu dei de CRM, por exemplo, não é uma coisa que eu preciso que ele fique atualizando o tempo todo e tudo mais. Então, eu aciono esse projeto toda vez que eu preciso fazer uma reestruturação de alguma régua, enfim, com base nos resultados que a gente tem tido. Tem as 3 formas aqui, então a gente está falando, né? A gente falou do chat, falou do co-work e do code. Então, basicamente, o chat é aquilo que a maior parte das pessoas já está usando, né? Que é essa interação. Então, muitas vezes acaba tendo que começar do zero, a depender do que vocês têm de janela de contexto ali. O co-work, você consegue ter isso trabalhando como um copiloto, né? Então, ele executando algumas tarefas para você. Eu uso muito co-work para pesquisa de mercado, assim. Então, quero olhar concorrente, qual que é o posicionamento do concorrente no Instagram. E fiz recentemente uma auditoria de SEO. Analisa todos os conteúdos desse blog, entende onde que a gente precisa melhorar, qual que é as oportunidades que a gente tem, o que está faltando aqui em termos de conteúdo, dado o contexto que você tem, e aí isso sai uma estratégia bem legal. E o code é realmente ali mais para a parte de automação e construção de sistemas contínuos. Você consegue entender o funcionamento dele, você consegue construir essas rotinas, igual eu mostrei. Os principais aprendizados que eu queria só reforçar com vocês é construção de sistema, pensar como infraestrutura, pensar como inteligência de fato, então não é só velocidade, estou fazendo muito mais. Acho que até uma das perguntas aqui que alguém fez, daqui a pouco eu vou ler até com calma, mas tipo, pensar de fato o que isso está me gerando de resultado, quanto essa velocidade que eu ganhei realmente está mudando o ponteiro, e basicamente entender como que o chat, o co-work, o code melhor atende às demandas que vocês têm e como eles se integram dentro do dia a dia de vocês.
Aí, pessoal, aqui eu quis deixar bem destacado, que é um ponto até conectado ao que a gente falou de segurança, e aí, no caso, a gente falou muito mais sobre o input, né, e o processamento, e aqui eu estou falando sobre o output também, que vem uma das perguntas ali sobre a confiança no que a LLM está gerando. Eu sempre parto da premissa que o output do que qualquer AI gerou é responsabilidade de quem apertou o botão lá. Então, assim, revisa se está realmente, se o input estando redondo, a chance do output estar coerente é maior. Mas a gente está falando de inteligência artificial que está em constante desenvolvimento, tem questão de alucinação e tudo mais. Então, assim, revisem e não percam isso como o que, né, o pessoal tem falado de human in the loop. Então, não é pensar assim, depois eu acrescento uma. Não é para pensar em substituição, é literalmente como um sistema em que o humano faz parte do processo. É isso, assim. Fechamos, né? Essa parte de que a gente estava compartilhando, Bru. Agora é entender de vocês. Fez sentido? Curtir os cases? Deu uma luz aí? Alguém tem outros cases para compartilhar que eu também amo saber? Eu vou bem aproveitar aqui, gente. Eu vou falando com a de hoje, né, que uma das grandes relutâncias com relação a ter um fluxo sistemático profundo e até automações rodando de forma mais integrada entre os sistemas. Por exemplo, no meu caso, eu uso Pipedrive, eu uso constantemente LinkedIn, uso muito WhatsApp. Então, eu tenho alguns fluxos que eu sei que se repetem diariamente, que eu poderia, com certeza, trazer mais automações aqui, pensando principalmente nessas 3 ferramentas. Mas considerando também Instagram, considerando outras métricas ali, que eu uso para mim, para o meu dia a dia, para o meu negócio, principalmente para prospecção, para manutenção ali das minhas relações de networking, que a minha prospecção, a minha geração de demanda, ela é um pouco mais nichada, direcionada, né? Mas também pensando aqui, por exemplo, em tirar, de fato, tudo que é operacional e trazer para um contexto que seja realmente mais inteligente, né? Então, que eu possa me sobrar essa para Bro. Eu preciso que sobre tempo para eu estudar, para eu aprender novas formas de fazer, para eu errar erros novos, assim, sabe? Então, eu me vejo fazendo coisas ali no dia a dia da operação, né? Eu falo, meu, não era para eu estar fazendo isso, não era para eu estar aqui criando uma automação toda do zero aqui, do envio, do e-mail, dentro do CRM, que de repente eu poderia já estar fazendo isso de outra forma, de forma muito mais inteligente, né? Enfim, e aí primeiro, com relação a minha primeira questão era com relação à dependência, né? A ficar totalmente dependente de uma ferramenta específica e isso, de alguma forma, me impedir depois de, assim, aquele conhecimento que está naquele dev ali que vai embora e fala, Deus, vou ter que reconstruir o sistema do zero, sabe? Eu tinha um pouco disso, desse receio, confesso. Tem também o outro fator do medo a partir de amanhã eles vão cobrar $1 milhão e eu não vou ter $1 milhão e eu tô ferrada, né? Então eu tinha esse lado também. Eu notei que algumas pessoas voltando a cabeça aqui, então, graças a Deus, um problema não é só comigo. E tem outro fator daquela mais por empreender, que é quem vai olhar o que eu tô fazendo e falar, Mai, acho que isso não faz muito sentido, porque às vezes eu estou entregando ou pedindo ali direcionamentos, né, mesmo com o meu background especialista em muita coisa, eu não sei sobre automações, eu não sei sobre conexões, eu não sei sobre se aquilo está me trazendo, de fato, a melhor percepção possível, a forma mais simples de integrar, gastando menos token, ou sendo mais seguro, né, ou mais eficiente. Você confia e fala, meu, que ele me falar que vai fazer, beleza, eu vou só acreditar, aceitar que dói menos, porque eu não sei. Eu estou meio que delegando um conhecimento que eu não tenho e aceitando aquilo como verdade. Eu estou falando um pouco de questões conceituais aqui, né? Como isso dói para mim no dia a dia. Então, muitas vezes, ao invés de parar e falar, então, Claudinha, me fala aqui, como que eu melhoro isso aqui? Eu estou aqui com o meu Pipedrive, com a minha ferramenta, tal. Você pode fazer aqui para me ajudar nesse meu contexto, né? E aí eu travo, porque aí ele vai me cuspindo um monte de coisa, eu falo, não sei. Aí eu começo a ficar meio cética demais, sabe? E aí eu paro aqui. Eu imagino que vocês devam ter passado por isso, devem ter cases, assim, e eu vejo isso muito acontecer em muitas empresas, né? Assim, não, de todos os portes, mas empresas de menor porte mais ainda, porque o risco para eles é muito maior, né? Então eles têm que parar, rodar um novo processo, às vezes, construir um novo processo, ou construir um processo que nunca existiu, a partir de algo mais automatizado, mais otimizado com IA. Mas, assim, existe um ceticismo muito grande do será que isso deu certo? Será que não é só
papo de guru, enfim. Então, eu hoje, assim, eu acho que eu preciso dar um pouco de braço a torcer, beleza, colocar aqui. Meu marido é desenvolvedor, ele está super mergulhado na IA, faz vários testes locais, então, assim, ele tem um outro background, mas ele me está deixando tomar umas cabeçadas para eu poder também me desenvolver, aprender aqui, sabe? E aí, hoje ele pegou uma licença num projeto novo, ele está com IA, com a Code Full Plus Advanced, né? E a gente está super empolgado ali para fazer um negócio. Enfim, aí meus pontos são, tá, a paleta de hoje, realmente o Cloud é o ideal. Hoje eu tenho o Google Workspace, aí eu fico assim, eu pago já o Workspace, eu vou usar o Gemini, eu não vou pagar o Cloud porque eu já tenho o Gemini, sabe? Mas aí eu jogo no Gemini e falo, eu tenho certeza que o Cloud é pegar e já sai plugando tudo igual uma teia, assim, né, na voz da minha cabeça. Que é o que eu vejo, parece que todo mundo joga uma frase no Cloud, de repente ele pluga tudo e vem com um mega de um relatório lindo, e aí eu falo, nossa, eu posto no LinkedIn e falo, olha só que sucesso. A impressão que eu tenho, pelo menos, é essa da minha fogo aqui, né, ansiosa. Mas, e aí, assim, quanto é Cloud realmente, quanto, putz, não, de repente, pode ser Gemini mesmo, e tá dentro do teu pacote que já paga, otimiza isso. Quanto, de repente, poderia usar outras ferramentas, o próprio GPT, né, de repente, você tem ali já uma licença paga, o cliente já tem um GPT, né, vamos rodar no GPT, isso. Como que eu tenho esse critério? Igual, por exemplo, hoje eu faço, qual é o melhor CRM, né, o cliente me pergunta, eu falo, vamos olhar alguns critérios e a gente define o que vai funcionar melhor ali para você. Às vezes o melhor CRM para o cliente, a depender do cenário, é uma planilha mesmo, tá? Uma planilha que funciona e que vai ter dado ali que vai alimentar o dia a dia dele, que ele não vai se preocupar com nada, sabe? Assim, eu sou adepta ao arroz com feijão, né? Acho que vocês já devem ter percebido. Queria ouvir de vocês, assim, cara, vão me abraçar e chorar comigo, vocês têm luz no fim do túnel aqui para a minha dor. Eu vou comentar o que a gente faz aqui, daí, por favor, quero ouvir outras opiniões também, tá? Mas eu separei em 3 tópicos o que você falou e eu vou por partes. A primeira é sobre dependência de uma ferramenta. Aqui a gente tem o Claude, o Manus e o GPT, né? O OpenAI, além de ter o Gemini dentro porque a gente também usa o Google Workspace. A gente não fica em uma ferramenta só, até porque às vezes se uma está fora do ar, imagina que a minha operação inteira está rodando dentro desses fluxos. Então, eu teria um grande desafio aí de operação mesmo. Com relação à preferência, se você me perguntar, eu amo o Claude Code. Se você perguntar para minha sócia, que deve estar aí também, ela vai falar que é o Codex. Então, assim, a gente distribui ali de acordo com o que a gente está entendendo que faz mais sentido para o consumo da informação e facilidade nossa com a própria ferramenta também. Então, eu não focaria, podendo escolher, obviamente, né? Não focaria em centralizar tudo em uma só, até para não criar não só essa dependência, mas também para você conseguir sentir. A Bruna, a gente troca direto aqui sobre ferramenta de AI para imagem. Ela falou, ó, vai testar o HeyGen enquanto eu testo o Flow. Aí a gente vai lá e compara os outputs com quantidade de prompt que a gente precisou inserir, nível de assertividade. Então, a gente fica testando muita coisa aqui. E aí, o que você comentou da falta de confiança, assim, para delegar, eu acho que é um ponto bem importante para reforçar aqui, que eu mostrei ali a rotina, né, do Claude Code, né, trazendo o relatório de performance e tudo mais, mas todo dia às 9 horas eu leio cada uma das linhas que ele gerou. Ele gera um textão no Notion, com um monte de tabela. Se eu vejo uma coisa estranha, eu falo, não é possível que caiu tanto, ou como que subiu tanto. Ou lá, abro, dou uma conferida, mas assim, e claro, tem a minha sócia que é responsável, ela é responsável por essa informação. Que é o que a gente apresenta para os clientes, inclusive muitos contratam a gente justamente, né, por trazer AI para o fluxo. Então, assim, se ela está falando que foi aquilo, tem que ser aquilo. Então, naturalmente, basicamente ao invés da gente ficar coletando e olhando, a gente investe um bom tempo revisando e garantindo que a gente consiga falar mais sobre a parte de estratégia. Eu acho que essa é pelo menos a minha visão do que a gente tem feito aqui. Ou seja, tem que ler, se não gostava de ler antes, vai ter que gostar agora, não vai ter jeito, né? Revisa, é isso aí. Não dá para terceirizar 100%. Senão a gente entra naquela lógica de substituição que não faz nem sentido. Ele pode ter o máximo de contexto, mas né, uma variaçãozinha ali, pô, tem cliente nosso que investe 40 milhões em mídia paga. Se eu errar 1 centavo, ele me mata. É basicamente isso. Então, assim, eu não vou terceirizar isso aí para AI. Eu preciso garantir que tá redondo, né? Ele não te mata, ele vai te mandar te matar, é diferente. Pode falar, Brian, só acabou levantando. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, sou o Brian aqui da OBA. Pô, que legal, Bruno, que você leu o paper aqui, depois eu mando o link para vocês. Mas acho que trazendo um pouco respondendo também a Nayara sobre ferramenta, eu acho que
você não deve ficar realmente refém de nenhuma delas, tá? Acho que nesse momento é testar. No meu caso particular, eu vou te falar que eu uso o Codex, o Cloud é o principal da minha operação. Eu testo no meu computador pessoal o OpenClaw, que daí eu não coloco as coisas da empresa, mas puta, eu brinco demais aqui no pessoal com o OpenClaw. E aí eu construí um segundo cérebro onde todo mundo está consumindo agora. Então, acho que é importante, né, a questão do contexto, a gente conseguir dar contexto. Então, independente da ferramenta, o importante é eu conseguir ter uma fonte ali. Hoje, por exemplo, todas as minhas calls são gravadas. Minha AI tem contexto de tudo que está acontecendo, cara, na minha vida aqui, na Oba, né? Eu estou numa empresa que está fomentando muito AI, então, graças a Deus, tem esse benefício de poder testar muita coisa diferente. Aí, em termos de ferramenta, acho que uma ferramenta só que eu sugeria que mudou muitas coisas para a gente aqui na Oba é o Relevance, é uma ferramenta de construção de agentes. Então, meu time não tem hoje ninguém que é desenvolvedor, e a gente tem mais de 40 agentes rodando na operação. Então, assim, foi time de growth, marketing que construiu tudo, a gente vendo o vídeo no YouTube e aprendendo a mexer, sabe? Acho que um negócio que eu também queria trazer, Nayara, assim, você trouxe um pouco do ceticismo, né? Meu, se joga. Se joga. Acho que, assim, como eu comentei, hoje eu tenho 20 pessoas, as 20 pessoas do meu time, desde a pessoa mais júnior que trabalha com eventos, até os meus gerentes, eles estão utilizando AI no dia a dia, todo mundo tem Cloud Code, cara, ou Cowork, né, que é mais simples de mexer, e tá ali, todo mundo double down e aumentando produtividade. Acho que essa resposta para você, cara, só vai. E aí, acho que trazendo uns cases também, que a Suzana comentou, tem 3 cases que têm um impacto muito grande na nossa operação hoje aqui. Primeiro, hoje a gente tem um SDR AI, que ele já está rodando há 2 anos com a gente, e a gente não tem mais SDRs humanos. Então, tudo é feito por uma SDR AI, todo o processo de qualificação, agendamento. Hoje, na verdade, a gente está evoluindo ela até apresentação de proposta para os clientes. Tá? Ela deixou de ser um SDR AI ali. Mas só, todo mundo está na empresa, tá? A gente não teve desligamentos, as pessoas viraram vendedoras ali. Então, o time não teve nenhum desligamento, inclusive, até o momento. Então, a gente está potencializando muito o time. Não está tendo desligamento, está tendo realocação de funções. Eu tenho um especialista de paid media, que, para mim, é o cara mais foda que eu já trabalhei de paid media. Não roubem ele, por favor. Mas hoje ele não é mais um cara de paid media. Ele olha para o funil inteiro inbound nosso. Ele aprendeu outras funções e ele é quem coordena a nossa SDR, por exemplo. Acho que aqui tem um caminho interessante. Outro negócio legal que a gente tem feito, a gente construiu uma área de inteligência comercial com AI. Então, a gente tem todo o monitoramento ali de sinais de compra, porque outbound hoje em dia está difícil para caramba, né, gente? O code outbound está. Então, a gente foi olhar ferramentas no mercado e tal, achamos algumas, mas no final do dia a gente decidiu construir aqui. De novo, sem nenhum desenvolvedor. Eu tenho um time de Revenue Ops que está comigo, mas, sim, ninguém desenvolvido com código. E aí, no começo, a gente construía nossos agentes com Relevance. Hoje, a gente está construindo toda a interface com Cloud Code, conectado em diversas ferramentas e conseguindo chegar nisso. Então, desenvolveu uma área de inteligência comercial que está começando a dar resultado. E acho que um terceiro case bem legal, que vai em linha até com o que a Bruna trouxe, é a conexão com o CRM de vocês. Gente, hoje, a gente não tem nada que é conversado entre um vendedor e a Oba, nosso foco é enterprise, tá? Então, assim, são vendas complexas, ciclo de venda de 120, 150 dias. Mas a gente não tem nada, nenhum touch point em que a gente não tem monitorado. Seja reunião presencial, seja reunião online, seja o WhatsApp, seja ligação, a gente usa Meetrocks aqui no caso. Então, tudo a gente tem ali dentro. E o entendimento que a gente passou a ter, conectando isso no cloud, depois de não só conectar o HubSpot, porque a gente tinha o HubSpot ali, mas conectar todas as calls, realmente, todos os touchpoints, assim, mudou totalmente o nosso entendimento de por que a gente estava perdendo o negócio, por exemplo. Então, a gente achava que era um motivo, por quê? Porque o vendedor colocava motivo de perda XYZ. Você começa a entender o que está acontecendo ali, é muito diferente. Hoje, o vendedor não coloca motivo de perda mais no HubSpot, por exemplo. Quem preenche é AI. Então, acho que eu sei que trouxe muita coisa aqui que às vezes parece avançado, mas, gente, não tem nenhum desenvolvedor no nosso time. É realmente aprendendo, vendo vídeo e fomentando a galera para utilizar. Ô, Bru, antes de você comentar, posso só falar um ponto? Isso que você falou é muito bom. Assim, a gente rodou um fluxo recentemente que estava tendo
uma incidência de motivo de perda específica lá, e não estava batendo com o que tinha o histórico de geração de lead do canal. E aí a gente começou a ver que, na verdade, conectando com as conversas que os vendedores estavam tendo, era falta de seguir o playbook atualizado. Tipo, a única variável que mudou nesse cenário todo foi a atualização do playbook. E aí a gente viu que os vendedores estavam muitas vezes, por conta, né, da força do hábito ali, seguindo o playbook antigo, e aí começava, esse lead aqui não tem interesse. Não, mas espera, é que mudou a metodologia, não é que ele não tem interesse, você não... E aí começou a pipocar esse tipo de insight, assim. Então, bem na linha desse case que você trouxe, mas num outro cenário aqui que a gente também viu isso, assim, de integração dos dados. Muito massa. Foi mal, Nay, acho que você ia falar também, né? Eu queria saber o tempo disso, porque eu imagino que seja uma evolução constante, né? Assim, acho que várias coisas vão mudando com o tempo. Tem uma questão bem cultural, tá, Nara? A gente começou a mexer com AI faz 2 anos. Então, eu cheguei com o meu time, falei assim, gente, precisamos construir um SDR AI, a gente vai ter um hackathon, mandei uns vídeos no YouTube de um cara que chama Ben AI, falei, assistam esse vídeo, em 2 dias a gente vai conseguir construir a Bruna, que é a nossa SDR. A gente não conseguiu construir em 2 dias, mas depois de 2 semanas a gente construiu. Ela começou com uma qualificação de 7% no começo, que era baixo para a gente. Hoje ela está em 35%. E a gente está muito feliz com esse resultado, porque o que ela não manda para a reunião, a gente não tem interesse mesmo, porque faz parte do processo de desqualificação. Então, começou com um hackathon, aí a gente teve 2 pessoas que se destacaram na utilização de AI e começaram a trazer cases. Conforme as pessoas vão trazendo case, a gente vai também dando visibilidade para os cases que as pessoas estão trazendo. E você começa a criar uma onda no time de todo mundo querer construir. Então, hoje, é como eu falei, eu tenho a pessoa, né, a gente tem levels na OBA, que é L0, que é o nível mais júnior, está construindo com AI. Por quê? Porque começou a ver as outras pessoas construírem, e aí você vai mudando. São 2 anos, tá? Mas eu acho que cada vez isso acontece mais rápido no final do dia. Eu ia falar sobre esse ponto que acho que antigamente, 2 anos atrás, aí era quando as pessoas estavam muito assustadas com a IA entrando no mercado de trabalho, né? Era muito, vou ser substituído, vão me demitir. E acho que hoje em dia, talvez, pelo menos na nossa bolha, que as pessoas já entenderam que não necessariamente você vai ser substituído, mas talvez a sua função. E aí, com isso, você consegue fazer outras coisas. E aí, cabe ao profissional, né, ter esse pensamento mais aberto de poder, por exemplo, como o time ali da OBA, que conseguiu migrar de área. Se essas pessoas não se adaptarem, naturalmente, elas vão precisar ser substituídas. Mas aí nasce um mundo de oportunidades, né? Tipo, aqui... Bruna, só um comentário nesse sentido, que acho que é bem o que você falou. E a gente foi muito claro como empresa, tá? A gente falou, gente, aqui tem que estar pro AI, porque é o nosso mindset se tornar uma empresa AI native. Então, só que, por outro lado também, acho que hoje eu olho para o meu time e falo, cara, tá todo mundo muito feliz com o que eles estão conseguindo entregar, sabe? E a percepção que o que eu mais reforço para eles é, vocês podem ter salário maior em outra empresa, vocês podem ter, cara, várias outras coisas em outra empresa. A curva de aprendizado que vocês estão tendo aqui vai tornar vocês muito melhores no futuro. Então, é muito do que a gente tem vendido também como cultura de empresa, não só para a minha área especificamente, mas para toda a empresa, sabe? E acho que falar isso para o time tem impacto, sabe? A gente está formando profissionais para o mercado, e quando você traz isso, pô, eu estou aqui na Enablers, que pode proporcionar, por exemplo, você ser um profissional melhor, eu acho que tem muito valor, porque esses próximos 2 anos, na minha visão, definem muito essa diferenciação dos profissionais que vão se adaptar dos que não vão se adaptar a AI, sabe? Show de bola. Até pegando o gancho disso que vocês falaram, né? Tem algo muito bacana que eu quero compartilhar com vocês aqui rapidinho, que eu aprendi construindo um agente de IA, né? E qual que foi o desafio? O que eu entendi? Até pensando em sistemas também, né? Eu entendi assim, existe uma lógica que é de ferramenta, né? Então é legal dentro dessa jornada que você está construindo, para resolver qualquer coisa qualquer projeto que você está pensando, né? Pensa na lógica em relação às ferramentas e pensa na lógica em relação ao humano, porque são 2 coisas diferentes e quando uma invade a área da outra, começa a dar problema, tá? Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu e como que eu aprendi isso. Estava criando um concierge lá, né,
conversacional, tal, era esse projeto, né? E tinham ali algumas etapas que a pessoa precisava seguir, né? Interagindo com esse chat. E ele é conectado, né, por MCP e tal, algumas ferramentas. Por exemplo, o Google Agenda, né? Então, dependendo de como estava a conversa, de como isso ia evoluindo, né? Acho que o Brian tem algo semelhante no sistema dele do SDR, né? Então, como que eu passo de um estágio para o outro e como que eu coloco ali o humano nesse looping quando precisa? O problema que eu estava enfrentando era, dependendo da conversa, ele pulava a fase que era o humano, né? A lógica do humano, da conversa, ela passava por cima das regras estritas, né? Que eu tinha colocado para cada etapa. Olha, então nessa etapa você vai perguntar sobre X, Y, Z. Nessa outra etapa, isso, isso, isso. Nessa outra etapa, isso, isso, isso. E na camada humana, na camada conversacional, olha, seja gentil, não vai xingar a pessoa, né? Respeite ela, busque esse tipo de coisa. Mas teve uma hora que isso começou a invadir. Você sabe que os modelos, né, eles são ótimos para tentar fazer tudo sem você pedir, né? Então, aí eu entendi o seguinte, olha, precisa pensar numa lógica de ferramenta. Então, o que a ferramenta vai fazer? O que a ferramenta precisa ter? Se é o agendamento no Google Agenda, o que ele precisa fazer? Ele precisa entrar na agenda, conversar aqui, né, o MCP, ver a disponibilidade e retornar esse valor apenas. Com base nesse valor é que você vai jogar o critério de decisão, né? Aí a LLM entra nessa base conversacional e entra como um juiz. E nesse sistema que eu criei, eu tive que colocar um árbitro nisso, porque a IA ia definindo as coisas sem que tivesse uma validação, né? Ela, por si só, ia validando isso. E às vezes acontece quando a gente começa a subir as informações lá e não tem um juiz, não tem um árbitro ali para decidir se aquilo está de acordo ou não com os critérios que você tem, né? Então, fica a dica aí nos sistemas que vocês forem desenvolver ou pensando na jornada de desenvolvimento, cara, o que é da ferramenta e precisa ter lógicas bem escritas para a ferramenta e qual que é a camada de LLM, de conversação, de reasoning, né, para ela atuar, mas também tendo um contrapeso ali para validar se aquilo está de acordo ou não. E alguns desses casos, esse árbitro, ele validava com esses registros, né? Então, a LLM decidia ali com base no melhor horário e tal, mas isso já tinha sido imputado pela esse outro especialista, né, que usava as ferramentas, né? Então, pense nisso também na jornada aí dos problemas que vocês forem resolver com a IA. Cara, acho que um negócio legal também que você pode pensar quando estiver construindo, cara, é construir uma plataforma multi-agentes quando você está construindo um agente. Então, por exemplo, a Bruna, que é a nossa SDR, para o ser humano que está interagindo com ela, ela é um agente. Cara, eu tenho um agente especialista em cada coisa e a Bruna ela é meio que uma manager. Então, eles escalam para ela e a gente construiu uma forma de interagir com ela no Slack também, porque se ela tem dúvida, ela escala para a gente. E a gente responde no Slack. E aí tem um ponto importante de como você consegue fazer com que as respostas que você está dando no Slack ali não seja só uma resposta que vai ajudar ela naquela decisão, mas ela tem que aprender com aquilo para na próxima vez ela não. Então aí você vai construindo um sistema de feedback loop com ela para garantir que ela está melhorando sempre. Mas acho que a questão de você dividir em microagentes, subagentes, ajuda muito, porque você não sobrecarrega uma tomada de decisão. E outro ponto sobre as LLM que você falou, tem muita diferença para a gente a LLM que está usando. Então, usar uma LLM mais forte, por exemplo, no conversacional, faz com que a conversa flua muito diferente. A gente vai lá e brinca, muda a LLM, perde poder de conversão total. Sabe? Show de bola, Brian. Esse sistema é um multiagente, né? Mas para não estender muito aqui,
existem os especialistas, né, que estão por baixo ali, e essa questão de entender, de alimentar, fazer o back loop dela, né, eu resolvi criando ali, nesse sistema, né, não adianta trazer a conversa toda. Então, ele ia trazer as últimas conversas, as 12 últimas conversas, e fazer um resumo sintetizado, salvava isso no MySQL, um Postgres, alguma coisa assim, e aí a LLM lia essa informação para também não ficar consumindo tokens à toa, né? Então, isso ficava registrado lá, e isso virava também um source of truth. Então, ela não ia alucinar nada, não ia inventar nada que não, né, ia checar isso. Mas essa ideia de multi-agente é sensacional. Depois até mostro para vocês como é que foi isso, né, para vocês visualizarem legal. Mas show de bola, Brian. Fazer um papo só para falar disso, né? Vai ser bem massa mesmo. Pessoal, alguém tem mais algum ponto, ou quer trazer alguma dúvida, ou agregar com algum outro case? Uma coisa que eu descobri recentemente, estava no evento da CRO Brasil, né, a comunidade lá da CASF, e eles estavam falando sobre a otimização de tokens, né, que aí todo mundo chora e a mãe não vê, né. E aí eles falaram sobre uma skill que é o Caveman, talvez vocês com certeza conheçam aí, que é literalmente falar assim como o homem das cavernas, né, então assim, você não entende nada do que é do processamento do conteúdo do texto ali, e isso otimiza absurdamente token, né? O mercado deve estar testando, tipo, não só essa, mas desenvolvendo outras e usando outras. Então, tem muita skill pronta, legal, que pode, de fato, otimizar metade do caminho, né? Eu acho que o meu problema é FOMO, porque pelo que eu percebi aqui, conversando com vocês e desabafando, que eu tenho bons caminhos aqui já direcionados. É isso. Mas é isso, só compartilhando um pouco dessa skill que eu acho que é legal, assim, que a gente ficar de olho e, enfim, dá para dar uma bela de uma otimizada nos gastos, né, que a gente dá para os caras lá, para os pobres, coitados. Se eu puder dar uns centavos de incentivo aqui, Nai, eu acho que você está com medo de mergulhar, com medo de se afogar no oceano, mas basicamente você tem que entender que quando você está com todas essas plataformas de IA, você está mergulhando com o cilindro, você está com o pé de pato, você está com o instrutor do lado, e aí, assim, é claro que pode aparecer um pirata ali querendo roubar o seu cilindro? Pode. Seu cilindro pode acabar o oxigênio? Pode. Mas você tem todos os equipamentos que vão te ajudar nesse processo. Tá? Eu estou parafraseando uma pessoa muito inteligente, que foi a Suzana que me falou isso essa semana. Mas essa analogia me trouxe tanta tranquilidade, porque a gente às vezes acha que está mergulhando num oceano escuro sem nenhum equipamento. Mas a verdade é que você está mergulhando pela primeira vez com todos os equipamentos. E aí você vai poder puxar uma ajuda de algum lugar, de outro, consultar essa ajuda. Você não está sozinha. Isso você pode ter certeza. Imprevistos podem acontecer, mas você não está sozinha. Obrigada pela coragem, pelo ato de coragem, que realmente acho que eu precisava desse empurrãozinhozão. Mas olha só que irônico, né? Essas semanas, aí eu até falei para de hoje, construí vários agentes para os meus clientes, assim, agentes para ajudar eles a postarem no LinkedIn, no Gemini, no Copilot, assim, porque eu falei, o que eu sei é pouco, mas para eles, se pouco é muito, né? Assim, eles vão poder fazer muita coisa. Eles pararam de ficar me perguntando, o lead me respondeu isso, e agora? O que eu respondo para o lead? Sabe, umas coisas assim. E enfim, tô indo. Aí eu olho e falo assim, testei. Na minha percepção, sempre dá para melhorar, e eu acho que é isso, né? Até vi esses dias um negócio que a Duda lá da comunidade postou, que é quanto mais a gente tem de conhecimento, ainda mais sendo generalista, não entende de negócio, menos seguro a gente se sente em trazer e colocar o que a gente tem de conhecimento em prática, né? Parece que a gente nunca tem conhecimento suficiente e é meio aquela sensação de eu não que eu não seja bom o suficiente, mas é isso, aquele pouco que a gente acha que tem, no contexto de aplicação, é muito assim, se for adotar um MVP, agora estou com o meu vocabulário muito bom, o MVP aqui para aplicar para dentro da IA, para mim, no caso, também, a MVP foram esses agentes, que eu construí
clientes, eu tô com agentes lá no Gemini de um cliente, eu acabei de construir no Copilot, tanto para Ghostwriter quanto para que o pessoal possa consultar para objeções ali de venda, pessoal do time de venda. E para mim mesmo, nada. Mas vamos jogar. Bom demais. Depois compartilha lá os cases, né? Vai ser legal, porque acho que tem muita gente querendo saber também outras ferramentas, né? Igual você comentou do Copilot. Vai ser super legal entender o que vocês estão fazendo, que a gente aprende bastante também. Mas, bom, queria deixar meus contatos aí à disposição. Eu estou a um LinkedIn ou a um WhatsApp de distância de vocês. Qualquer dúvida do que eu falei aqui, se eu entrei em alguma coisa mais técnica que vocês queiram trocar uma ideia, por favor, contem comigo. Depois, quem quiser marcar um cafezinho, eu estou super aberta. Eu amo conhecer e conversar e eu aprendo muito nesse processo. Quem tiver interesse em entrar na turma do IAS Tech, a Bruna é a pessoa, acho que vocês já viram isso, né? A nossa Bruna aqui no caso, Bria. Mas foi um prazer ter vocês aqui e mandem lá as coisas na comunidade, o próximo comitê tá espaço aberto para trazer. Estava falando com a Gisela também, ela tem vários cases lá para compartilhar, então assim, me manda mensagem, vamos dar espaço para quem está fazendo coisa, porque é isso, aterriza um pouco, né? Tira o fomo, a gente entende em que pé tá cada um e como que funciona, então valeu demais, pessoal. Boa noite para vocês. E bora testar coisa aí, vão me contando o que tá rolando. Obrigada, gente, pela participação de todo mundo. Su, obrigada por ter me chamado para compartilhar o case. Obrigada a todo mundo que já se inscreveu aí. Eu aguardo vocês em breve no Marketing IAS Tech. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal.